Eu entrei na Itatiaia também em meados de 22. Como é que foi esse convite? Conta pra gente. Eu recebi uma ligação do O Tempo, né, do Cândido, que hoje está na Itatiaia, e da Renata, que é diretora do Tempo, editora do Tempo, dizendo que o seu Vitório Medioli tinha interesse, queria muito que eu fosse lá para o Tempo. Porque olha que interessante, eles até fizeram a brincadeira, aproveitando que você chama Ricardo, ele queria que você fosse o Ricardo Boechat do Tempo. Ele queria que você escrevesse aqui, que você falasse na rádio e também produzisse conteúdos audiovisuais. Eles estavam construindo um estúdio novo. E aí eu passei uma tarde conversando com eles. Conversa muito legal. E eu saí de lá em dúvida, né? Poxa, uma etapa rádio, nova, né? Rádio, audiovisual, eu só escrevo. Isso. Liguei para o Beni, para me aconselhar. Liguei para o João Vitor também, o João Vitor Xavier. Já, a gente tinha uma boa interlocução. Eu escrevi no Estado de Minas, eu conheci ele em algum momento, em algum evento. Ele já era deputado e a gente sempre teve muita boa interlocução. Ele era do PSDB. Perfeito, bem lembrado. Então assim, a gente estava dentro do mesmo espectro político. E aí eu fui me aconselhar com o João e falei assim, João, aconteceu isso e isso, o que você faria? E ele falou assim, não, mas você pode trabalhar em outro local que não seja o Estado de Minas? Eu falei, bom, se for rádio, se não for por escrito, sim, né? Não, então você vai vir para Itatiaia. Olha só. Caramba. Aí você tomou um susto, né? Só que eu tinha conversado com o Beni antes. E o Beni tinha falado com o Zeca. O Zeca que estava à frente, ele, o doutor Alva, à época, à frente do Estado de Minas, né? Aliás, tanto o Zeca e o doutor Álvaro também, duas pessoas que eu tenho o maior carinho do mundo, sabe? Porque sempre me trataram com o maior carinho, com o maior respeito. O Zeca, então, tadinho, que deve ter sofrido, porque o jeito que eu escrevo, né, não é sempre muito dócil, e quem levava a primeira pancada das vezes que eu abusava, que eu exagerava, era ele, mas sempre foi muito, muito bacana comigo. E aí, quando o Beni comentou com o Zeca, que eu tinha recebido essa proposta do Tempo, o Zeca falou assim, não, de jeito nenhum, não vou abrir mão de você de jeito nenhum. E se você quer ir para a rádio também, a gente tem uma parceria, a gente está desenvolvendo um projeto junto com a 98, eu nem lembro o que era. Então você vai para a 98, eu falo com o Rodrigo Carneiro. E eu fui conversar com o Rodrigo Carneiro, que é outro doce de pessoa. Eu conheço o Rodrigo, sei lá, 2, 3 anos, eu nem sei. Mas pensa num cara que eu tenho afeto, né? É um sujeito sensacional. E eu tinha conversado com o Rodrigo, foi quando eu conheci, de ir talvez para 98. E quando eu fui conversar com o João Vitor, falei, João, me ajuda a pensar, cara, eu estou com a minha cabeça a mil. E ele falou assim, não, então você para a rádio vai vir para cá. Você vem para Itatiaia, 98 não. E aí eu conversei com o Rodrigo falou assim, cara, faz o que seu coração mandar, a 98 vai estar com as portas sempre abertas para você, a Itatiaia é uma super rádio. Cara, o Rodrigo é um cara espetacular, todo mundo deveria conhecer. Jornalísticos, né, naquele momento. Né, a Itatiaia, o que me balançou de verdade? É o que eu falei com o Rodrigo. Elias, eu tenho 57 anos, cara. Eu estou em BH desde os 10. Né? Atleticano maluco, já era atleticano em Brasília, por causa do vovô. Eu ouço a Itatiaia desde 10 anos. Tiro de meta, turma do bate-bola. A programação da Itatiaia toda, os locutores. Apito final. Isso. Aquilo, eu tenho uma memória, eu tenho um vínculo afetivo com a Itatiaia muito grande. Então, quando eu queria ir para a Itatiaia, o vínculo afetivo. Que permanece até hoje. É uma super rádio também, fiz amizades. Caramba, o Júnior Moreira, Eduardo Costa, o próprio João Vitor, Maria Cláudia, uma super diretora de jornalismo. Toda a turma lá é uma rádio muito querida. Né? Então, eu fui para Itatiaia, fui para lá por esse convite, mas o que aconteceu antes foi esse bastidor para onde, igual o mineiro fala, um cotô, proncovô, né? Isso tudo aconteceu. E aí, em 2023, né, fazendo essa trajetória, em meados de 2023, por essas questões políticas, eu não tenho problema nenhum em levar isso a público, porque foi fato, isso aconteceu, o Estado de Minas resolveu não contar mais comigo, a despeito de ser o maior colunista da casa, do cara que fechou 2022 com 32 milhões de page views,
O Estado de Minas achou por bem me desligar. Eu fui desligado. Olha, não queremos mais você aqui na casa. E as questões eram políticas. E aí, falei, bom, o que eu vou fazer agora? Eu não vou deixar de escrever, eu estava na Isto É, mas eu quero ter um conteúdo local, eu quero continuar escrevendo aqui em Minas. Foi quando surgiu a oportunidade de eu montar o meu próprio site, que é o Fator. E comecei a desenvolver essa ideia. Nesse meio tempo, eu mudei para 98. Né? E o fato de ir para 98 facilitou com que eu caminhasse em direção a ter o meu próprio site. Porque talvez isso chocasse um pouco. A Itatiaia tem um plano, né, e está sendo muito bem sucedido, do site da Itatiaia se transformar num portal. Perfeito. Um belíssimo portal, está cada vez melhor, inclusive com uma audiência espetacular. E aí talvez em algum momento, né, aquilo pudesse chocar. Então acabou coincidindo. No fato de ir para 98 a 98, a época, agora eles estão também caminhando no sentido de ter um portal, está em desenvolvimento de se tornar um portal, e vai dar certo, porque está com uma equipe espetacular. Quem está à frente do projeto é a Maíra Monteiro, uma cracaça, sabe de tudo. E a 98 também é o time da 98 é uma equipe muito querida, todo mundo joga muito junto. Né? Os donos da 98 são o Marco Aurélio, o Bruno, o Flávio Carneiro eu não conheço pessoalmente, mas são pessoas muito do bem também, muito profissionais, que têm caminhos definidos. Mas a época, 98 tinha um site, então isso não era um empecilho, eu ter o meu próprio portal, o meu próprio site, que era o Fator. E aí caminhou para isso, de eu ter o meu site, né? Local. E eu fiz uma amizade muito boa, muito grande, muito carinhosa. Eu chego até a dizer que é meio que paternal, porque eu tenho idade para ser o pai do Lucas Ragazzi, que é meu sócio no Fator. O pai do Lucas tem a minha idade. E o Lucas tinha vontade de empreender. Ele adora o jornalismo, ele queria empreender. E eu falei para ele, Lucas, eu estou no momento que eu estou caminhando para ter um site próprio. Né? Se é isso que você quiser, a gente sabe, conversa com o João Vitor é um cara bacana pra caramba, a Maria Cláudia também, eles vão entender que é um desejo seu de empreender, não é de mudar de veículo, porque você está felicíssimo na Itatiaia, mas de empreender, ter o próprio veículo. E foi o que aconteceu. E aí, nesse momento, a gente se juntou, né, e no final de 2023, a gente colocou o Fator no ar, em sistema meio que, a gente fica brincando, meio blog, né? Mas em março desse ano abriu, virou site de verdade. E caramba, Elias, bom, vocês sabem, né? Deu certo pra caramba. A gente ainda tem um caminho muito longo para trilhar, mas deu muito, muito certo. Tão certo, né, ao ponto de que um belo dia eu recebo um telefonema do Felipe Moura Brasil, que é o diretor de jornalismo do Antagonista, né? Que me acompanhando já na Isto É, e encontrando textos meus no Fator agora, ele me ligou e foi bem reto, assim. Ele falou assim, Ricardo, sou Felipe Moura Brasil. Eu falei, pô, eu sei quem você é. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Não, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você consegue, né, há tanto tempo, manter essa pegada independente? Sem militar, olha a gente falando em militar, né? Sem militar para um partido, para um candidato. Você critica o que tem que ser criticado, elogia o que tem que ser elogiado, de forma muito irônica, muito às vezes, muito agressiva. Sim. Até. É bem o perfil aqui do Antagonista, essa independência, essa ironia. Como é que você consegue, cara? Porque isso não é comum no jornalismo. E o Felipe, então, respondendo de forma bem direta, porque como você mesmo começou a me apresentar, né, Elias? Porque eu não sou jornalista. Isso. Eu sou empresário, eu tenho a minha vida independente do jornalismo. Então, assim, eu escrevo o que eu quero, do jeito que eu quero, obviamente dentro da linha editorial do veículo, eu sempre respeitei isso ao máximo, né? Sua casa, suas regras. Isso. É assim. Mas as minhas crenças e valores são inegociáveis. Então, isso eu sempre tive em todos os veículos que eu trabalhei. E quando isso começou a chocar, como aconteceu no Estado de Minas, o Estado de Minas falou, olha, né, a porta da rua, como é que fala? A porta da rua é serventia da casa. Tá bom. Então é isso, o Felipe, eu não dependo do jornalismo. E ele falou assim, cara, eu estava pensando em te trazer para o Antagonista, eu queria saber se era possível você sair da Isto É, mas depois do que você me falou, agora eu preciso te trazer para cá. Porque o Antagonista sempre foi assim, e eu voltei para poder liderar um time assim. Né? A gente teve
sei lá, quantas conversas, depois fui conversar com a Cláudia Reis, que é a CEO hoje do grupo que comanda o Antagonista. Eu tenho, as minhas relações são sempre muito afetuosas, sabe, Elias? Quando eu saí no estado de Minas, eu fiquei muito triste com aquilo. Eu ia te falar isso, assim, porque porque eu vivi aquele momento. Isso, cara, era uma relação de afeto, muito. E teve a Itatiaia logo depois. Mas você vê que interessante, porque lembra que eu falei, eu sempre coloquei o estado de Minas em primeiro lugar. Né? Eu não sairia... né? Uma relação de amizade. Eu não sairia do estado de Minas para ir para outro lugar. Não, a prioridade é sua. Né? Eu só deixei, eu fui deixado pelo estado de Minas, porque as minhas relações são de afeto. Né? Sempre foi assim. Então, eu constituí também uma relação de afeto com a Isto É. Foram 4 anos lá dentro. Aí você fica assim, ai meu Deus do céu, como é que eu vou deixar Isto É? Né? Mas foi um processo muito, muito legal também, porque o Edson, né, que eu falei com o meu editor lá, que é outro grande amigo, ele compreendeu perfeitamente e falou assim, cara, vai, são fases, isso. né? Vai. Não, e você se despediu muito bem. As portas da Isto É estão abertas para você sempre aqui também, né? Isso é muito legal, né, Kerton? Eu não sei fazer de outro jeito. Eu não sei fazer de outro jeito.